Boa tarde a todos. Solicito ao terceiro secretário que proceda à verificação dos vereadores e que anuncie ao fim da chamada o número de presentes para a abertura da sessão. Vereador Ailton Nantes. Presente. Vereadora Mauri Cardoso, presente. Vereadora Daniela Ziober. Vereador Eduardo Tominaga. Presente. Vereador Emanuel Gomes. Presente. Vereador Estevão, da Zona Sul. Vereador Felipe Prochet. Presente, Mauri. Vereador Guilherme Bellinati. Guilherme Bellinati está presente. Vereador Jairo Tamura. Presente. Vereador João Martins. João Martins está presente. Vereador José Roque Neto. Presente. Vereador Júnior Santos Rosa. Vereador Madureira. Madureira presente. Vereador Mário Takahashi. Presente. Vereador Pastor Gerson Araújo. Presente. Vereador Péricles Deliberador. Presente. Vereador Professor Rony Alves. Vereador Roberto Fu. Presente. Vereador Wilson Bittencourt. Presente. Senhor presidente, 15 vereadores presentes, 4 ausentes. Estevão presente. Então, 16 presentes. Isso aí, Mauri. Valeu, garoto. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão. Solicitamos ao vereador Felipe Prochet que faça a leitura do texto bíblico e aos demais que respeitosamente permaneçam em silêncio. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, a todos os munícipes que nos acompanham. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 19, de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Agradecemos ao vereador Felipe Prochet pela leitura do texto bíblico. Em discussão, a ata da 39ª sessão ordinária, realizada em 11 de agosto de 2020, palavra livre. Encerrada a discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a referida ata. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do expediente. Ofício número 208/2020, recebido da Caixa Econômica Federal, notificando a Casa para conhecimento e providências cabíveis quanto à liberação de recursos financeiros do município de Londrina,
Em 14 de agosto de 2020, no valor de R$ 125.561, correspondentes à 15ª parcela do contrato de financiamento para pavimentação e infraestrutura da Avenida Prefeito Faria Lima, no âmbito do programa Protransporte na modalidade de pavimentação e infraestrutura. Ofício número 7, 2020, recebido do presidente do Conselho Fiscal da Capismel, senhor Márcio Adriano Porfírio da Silva, informando que até a presente data a Superintendência da Capismel não se manifestou sobre a possibilidade questionada várias vezes pelo Conselho de Administração proceder à confissão de dívida e possível parcelamento dos valores devidos ao Fundo Previdenciário. Manifesta preocupação pelo descumprimento por parte da administração do artigo 18 da Lei Municipal número 12.481 de 2016 e do artigo 8º da Lei Municipal 12.995 de 2019, bem como pelo procedimento de tomada de contas extraordinárias em trâmite junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ofício número 1334/2020, subscrito pelo promotor de justiça Miguel Jorge Sogaiar, informando o arquivamento da notícia de fato número MPPR 007820005254, dígito 2, relativas ao ofício desta casa encaminhada à promotoria para manifestação ao projeto de lei número 72/2020, que autorizou o Poder Executivo Municipal a estabelecer com o Governo do Estado do Paraná a gestão associada para a prestação, planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário do município de Londrina, conforme solicitado no parecer prévio conjunto da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e da Comissão da Política Urbana e Meio Ambiente. Sem mais, senhor presidente. O ofício do Conselho Fiscal da Capismel encaminhe-se à Comissão de Seguridade Social e à Controladoria da Casa para conhecimento e providências que entenderem cabíveis. O ofício da Promotoria da Justiça anexa ao PL número 72/2020. O ofício da Caixa Econômica fica à disposição dos vereadores e vereadora e, posteriormente, arquive-se. Passamos a despachar as proposições recebidas pela mesa. Projeto de Lei número 114 de 2020, de autoria do vereador Pastor Gerson Araújo, às comissões de Justiça, Legislação e Redação e Educação, Cultura e Desporto para parecer. Projeto de Lei número 115 de 2020, de autoria do vereador Amaury Cardoso, às comissões de Justiça, Legislação e Redação e Educação, Cultura e Desporto para parecer. Projeto de Lei número 116 de 2020, de autoria do vereador José Roque Neto, às comissões de Justiça, Legislação e Redação e Educação, Cultura e Desporto para parecer. Requerimento do autor, vereador Guilherme Bellinati, que solicita a interrupção da tramitação do projeto de lei número 83/2020 até o dia 17 de setembro de 2020. Esta presidência defere. Requerimento do autor, vereador Roberto Fu, que solicita interrupção de tramitação do projeto de lei número 89/2020 até o dia 21 de agosto de 2020. Esta presidência defere. Requerimento da Comissão de Finanças e Orçamento, que solicita a prorrogação de prazo para parecer ao projeto de lei número 76/2020, nos termos do artigo 72, parágrafo 2º do Regimento Interno. Esta presidência defere. Palavra livre para pronunciamento das comissões permanentes, temporárias e dos representantes externos. Solicito ao terceiro secretário informar o primeiro vereador inscrito. Pela Comissão de Finanças, vereador Jairo Tamura. Com a palavra, vereador Jairo Tamura. Boa tarde a todos os vereadores, vereadora. O vereador João Martins estava na minha frente, senhor presidente? Estou sim, senhor presidente. Ele está na minha frente. Na relação que eu vi aqui, primeiro o Jairo, depois o João. Não, pode
Pode ser o Jairo, depois eu falo. Sem problema? Não tem problema não, Jairo, pode falar. Bom, boa tarde a todos os vereadores e todos os presentes nessa sala virtual. Eu gostaria muito de poder, apesar de todos, acho que já devem estar sabendo, pela Comissão de Finanças, que hoje nós tivemos um motivo muito grande de felicidade pelo rumo que se tomou no leilão da Sercontel. A Sercontel vinha com uma dificuldade tremenda, econômica e financeira, e uma empresa de poder público, para competir com as grandes multinacionais, ele se torna quase que inoperante pela velocidade que a tecnologia abraça a todo o mundo. E nessa manhã nós tivemos um leilão de desestatização da Sercontel, lá na B3, na Bolsa de Valores, e onde um fundo de investimento chamado Bordeaux adquiriu uma proposta única de 130 milhões. Então, para nós que sentimos sempre o quanto a Sercontel é estimada para todos os londrinenses, e para nós que temos a Sercontel como um dos pontos mais importantes e tradicionais da cidade, como uma das primeiras empresas de telecom pública do país, e como nós temos muitos londrinenses que ainda são funcionários e dependem muito da Sercontel, que nós temos a felicidade de publicar e de comunicar que essa desestatização que aconteceu em São Paulo se tornou-se com um sucesso, onde esse fundo adquiriu, e queremos muito que a Sercontel tenha um sucesso, uma prosperidade, com a nova vida agora, com essa nova empresa tendo o controle dela, mas que a gente também consiga que todos aqueles que fizeram parte desse sucesso estejam com os parabéns dados por todos nós. O prefeito Marcelo Bellinati, que conduziu muito bem, com maestria, esse processo, o presidente da Sercontel, Cláudio Tedeschi, e a todos a diretoria da Sercontel Telecom, também da Sercontel Iluminação, Luciano Kuhl, o secretário de governo, Juarez Tridapalli, que também foi uma pessoa que conseguiu não só fazer esse planejamento e conduzir com todo sucesso, juntamente com o Tadeu Felizmino, e também o presidente da Copel Telecom, Wendel de Oliveira, que nos ajudou muito nessa parceria que sempre existiu entre Copel Telecom e Prefeitura do município de Londrina, para que esse sucesso fosse viável no dia de hoje lá em São Paulo. Então, deixo meus parabéns a todas essas pessoas e a todos que se envolveram nesse processo, em nome da Câmara de Vereadores, em nome da Comissão de Finanças também, com a anuência de todos os integrantes da Comissão de Finanças que fazem parte também dessa comissão. Então, obrigado a todos. É um comunicado muito importante e feliz para todos nós hoje. Obrigado, vereador. Próxima comissão inscrita. Vereador João Martins. Pela comissão. Seguridade. E agora? Vereador João Martins, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os demais companheiros vereadores, a vereadora. Por um outro lado, enquanto o Jairo traz uma boa notícia, eu quero, em nome da Comissão de Seguridade Social e até mesmo em nome dessa casa, quero fazer um breve comentário com relação a Capismel. Eu não sei, talvez todos os vereadores tenham conhecimento de uma entrevista que foi dada pelo ex-secretário de Fazenda, amigo da gente, não posso dizer que sempre foi um grande companheiro, mas a entrevista dele fez uma cobrança também à Câmara de Vereadores com relação a Capismel. E eu quero dizer que, como presidente da Seguridade Social, eu sempre participei, desde 2017, quando assumi o mandato, participei de quase todas as reuniões do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal,
quando se reuniam, e eu estava lá presente também, mas eu quero dizer que não só eu, como todos nós vereadores, tivemos muita preocupação com relação a Capismel, mas eu falo mais por mim, e também, se me permite, quero dizer que a Maurício Cardoso também foi um batalhador junto com a gente em favor de muitos pontos da Capismel. Nunca fomos contra o executivo, mas os senhores podem se lembrar que numa comissão de justiça, em 2019, quando eu fazia parte da comissão de justiça, que o prefeito mandou um projeto para a Câmara, e ele, quando passava pela comissão de justiça, eu não fiz questão de discutir pontos constitucionais, porque não havia nada, não havia nenhum óbice, mas havia alguns pontos que eu não concordava com o mérito do projeto naquele momento. E eu fui o vereador que votei contra naquele momento. Dos 5, eu votei contra a aprovação do projeto que passasse naquele momento pela comissão, a menos que ele fosse refeito. E então sempre lutei pela Capismel, para o bem dos associados, para o bem de todos os que compõem, que fazem parte da Capismel, que dela depende, né? Mas eu gostaria de dizer que, como presidente da comissão ainda nesse momento, qualquer documento que chegar com relação à Capismel, nós estamos prontos. Nunca fui contra os projetos do prefeito, do executivo com relação à Capismel. Fui contra a forma do projeto que vinha. Na verdade, no nosso modo de ver, o município deveria ter dado aportes para a Capismel, mas isso não aconteceu. Desculpa, senhor presidente, já estou terminando, mas diante dessa situação, vamos esperar um pouco o andar da carruagem, mas a Câmara pode ser cobrada, mas ela sempre se empenhou em defender o melhor para a Capismel. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima comissão inscrita. Está sem áudio, vereadora Mauri. Presidente, peço a palavra pela Comissão de Educação. Com a palavra, vereadora Mauri. Presidente, nós temos acompanhado o trabalho dos nossos professores nesse tempo de pandemia e parece, para algumas pessoas, que diminuiu, né? Mas há um equívoco muito grande. O professor tem trabalhado dobrado, seja o ensino fundamental, médio, fundamental 1, fundamental 2, e o superior também. Eu acompanho a minha esposa, que é professora do ensino superior, e o quanto ela tem trabalhado, né? Vossa Excelência também é esposo de uma professora universitária, pode testemunhar isso, né, vereadora Ayrton? E eu acho que, ao mesmo tempo, né, que surge aí um redescobrir do nosso fazer, né? Eu acho que essa questão do ensino híbrido, né, ele veio para ficar. Não que os nossos alunos tenham que ter menos tempo presencial, né? Mas que em muitos dos conteúdos eu acho que daqui para frente serão trabalhados desta forma, ou mais educação, eu diria, né? É possível pensar, né, em muitas atividades que vão poder ser de forma não presencial. É claro que em nenhum momento nós temos que diminuir sequer uma hora de presencial, né? Mas é pensando o que pode ser feito além do que já era feito presencialmente, né? É claro também que nós descobrimos aí uma quantidade muito grande de alunos que sequer têm acesso ao mínimo de internet.
sequer têm condição, né? Talvez tenhamos que olhar, né, para de uma forma diferente, ao mesmo tempo que proporcionar condições a que eles tenham acesso ainda, né? Pensar uma forma diferente de fazer para esse que tem uma condição melhor, né? Às vezes você tem um grande número de alunos na sala e o aluno que mais precisa de um atendimento individual, né, que é esse que geralmente tem uma maior dificuldade, né, ele acaba sendo, né, não tendo aquele atendimento tão diferenciado, especialmente como deveria. Mas eu acho que é um tema, né, só para concluir, presidente, um tema que eu acho que nós temos que trazer para o debate. Mais do que nunca, é preciso ouvir os pesquisadores, é preciso sentar com todo mundo e repensar como é que vai ser daqui para frente. Obrigado, vereador. Próxima comissão inscrita. Está sem áudio, vereador. De novo. Vereador Wilson Bittencourt. Não, já é. O Wilson Bittencourt é para o Roberto Fu no grande expediente. A princípio, não temos mais inscritos, senhor presidente. Palavra livre no pequeno expediente. Esgotado o período do pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos vereadores e que anuncie, ao fim da chamada, o número de presentes para verificação de quórum. Ailton Nantes. Presente. Mauri Cardoso. Presente. Daniele Ziober. Presente. Eduardo Tominaga. Presente. Emanuel Gomes. Estevão da Zona Sul. Presente. Felipe Prochê, presente. Guilherme Bellinati. Presente. Tamura. Presente. João Martins. João Martins, presente, senhor secretário. José Roque Neto. Presente. Júnior Santos Rosa. Madureira. Emanuel Gomes, presente. Madureira, presente. Mário Takahashi. Presente. Pastor Gerson Araújo. Presente. Péricles Deliberador. Presente. Professor Rony. Presente. Presente. Wilson Bittencourt. Presente. Senhor presidente, só a ausência do vereador Júnior Santos Rosa. Senhor presidente, eu estou aqui presente, ó. Júnior Santos Rosa presente. Obrigado, Felipe. Felipe só me avistou agora, senhor presidente. Manuel presente, Felipe. Você já... Esse meu polaco, alemão, americano mais bonito só me avistou agora, mas estou presente, meu querido Felipe Prochê. Então, todos os vereadores presentes, senhor presidente. Ok. Constatado, então, o quórum regimental, passamos à ordem do dia. Esta presidência recebe e defere todas as indicações que estão constantes do anexo da pauta. Primeira discussão do projeto número 123 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que traz como súmula: introduz alterações na Lei número 4.928, de 17 de janeiro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do município de Londrina. Essa presidência recebe requerimento que solicita a retirada de pauta por 19 sessões do PL 123/2018. Sendo o líder do governo o requerente, essa presidência defere.
Discussão única da redação final ao projeto de lei número 74/2020, de autoria do vereador Estevão da Zona Sul. Súmula. Denomina Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria Inês Vieira dos Santos, Lozano, o próprio público para este fim a ser construído na rua Sebastião Pedroso de Moraes, sem número, Jardim Nova Esperança, da sede do município. Solicito a segunda secretária informar se há vereador inscrito. Não há inscritos até agora, senhor presidente. Palavra livre. Encerrada a discussão, em votação a redação final. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores para a proclamação do voto. Vereador Ailton Nantes. Presente. Voto sim. Vereador Amaury Cardoso, sim. Vereadora Daniela Ziober. Sim. Vereador Eduardo Tominaga. Sim. Vereador Emanuel Gomes. Voto sim. Vereador Estevão da Zona Sul. Sim. Vereador Felipe Prochet. Sim. Vereador Guilherme Bellinati. Sim. Vereador Jairo Tamura. Sim. Vereador João Martins. João Martins vota sim. Vereador José Roque Neto. Sim. Vereador Júnior Santos Rosa. Sim. Vereador Madureira. Madureira vota sim. Vereador Mário Takahashi. Voto sim. Vereador Pastor Gerson Araújo. Sim. Vereador Périx Deliberador. Voto sim. Vereador Professor Rony Alves. Sim. Vereador Roberto Fu. Sim, senhor secretário. Vereador Wilson Bittencourt. Voto sim. Todos votos sim, presidente. Com 19 votos favoráveis, Não. Aprovado ao Executivo para sanção. Discussão única do requerimento número 114 de 2020, de autoria do vereador Amaury Cardoso, súmula. Requer o envio de cumprimentos à senhora Gisele Silva Amadeu, coordenadora da Unidade Básica de Saúde São Isidro, com votos extensivos a todos os componentes pelos 18 anos do grupo de Caminhada para a Vida. Solicito a segunda secretária informar se há vereador inscrito. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Amaury Cardoso. Presidente, os grupos de caminhadas das unidades básicas de saúde são grupos de convivência, né? São grupos de saúde, né? Na verdade, quando esse idoso, essa idosa participa de um grupo de caminhada, ele geralmente tem o acompanhamento de um educador físico da UBS, né? Está dentro daquela programação. E muitas vezes eles têm, na verdade, dificuldades em caminhar pelas ruas, porque o movimento de veículos, né, aumentou muito, né? E esse grupo, em especial, ali da Unidade São Isidro, né, ele é um grupo que vai além desse trabalho que eles geralmente fazem das reuniões ali. Eles são militantes, eles lutaram, e lutaram muito, para melhorar as condições do bairro. Eu me lembro de reuniões há 8 anos atrás, com eles aqui na prefeitura, discutindo a melhoria da UBS,
Na época, nós conseguimos uma emenda com o deputado Raul, né, que permitiu a ampliação daquela UBS. Né? Depois, eles continuaram lutando e houveram mais reformas. Agora, recentemente, né, eles conquistaram uma academia, né, ali no Vale Verde, uma praça que era totalmente, né, uma quiçaçona danada, desocupada, agora ocupada por uma academia ao ar livre, um parque de brinquedos, né, para as crianças, e a grande novidade que terá para os próximos dias, a pista de caminhada própria deles. Né? A loteadora do Lore Sayum tinha uma dívida com a comunidade, nós fomos junto com eles no Ministério Público, e agora eles terão que construir como forma de resolver aquela dependência deles, a pista de caminhada no entorno do córrego do Inhambu. Então, ali, aquela comunidade tem esse grupo de caminhada que está há 18 anos trabalhando em prol da comunidade. Né? E nós temos, né, uma alegria de estar participando, né, há 8 anos, pelo menos, né, acompanhando de perto o trabalho deles. Então, quero aqui pedir o voto sim e parabenizar ao Claudemir, né, e a todos os envolvidos ali naquela UBS, naquele trabalho que é feito. O Geraldo, enfim, a Madalena, todos eles. Palavra livre. Encerrada a discussão, em votação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos vereadores para a proclamação do voto. Ailton Nantes. Sim. Amaury Cardoso. Vereadora Amaury, sim. Danielis Jober. Sim. Eduardo Tominaga. Emanuel Gomes. Voto sim. Estevão da Zona Sul. Voto sim. Felipe Prochet, sim. Belinati. Sim. Jair Tamura. Sim. José Roque Neto. Sim. João Martins. João Martins, vota sim. Júnior Santos Rosa. Presente. Voto sim, voto não, Júnior. Presente. Desculpa aqui, senhor. Voto sim ou voto não, Júnior? Espera aí. Voto sim, vereador Prochet. Madureira. Obrigado, viu? Madureira vota sim. Mário Takahashi. Voto sim. Pastor Gerson Araújo. Gerson Araújo vota sim. Professor Rony. Sem ficar duvidando como votar, voto sim. Péricles Deliberador. Sim. Roberto Fu. Sim. Vilso Bittencourt. Voto sim, senhor presidente. Eduardo Tominaga. Vota sim. Todos votos sim, senhor presidente. Com 19 votos favoráveis, aprovado. A Secretaria para Providências. Discussão única do requerimento número 115 de 2020, de autoria do vereador Eduardo Tominaga, súmula. Requer o envio de cumprimentos ao senhor Henri Carlos Cabral, gerente do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Londrina, com votos extensivos aos demais diretores, professores, alunos e colaboradores, pelos 70 anos de fundação, comemorados no dia 11 de agosto. Solicito a segunda secretária informar se há vereador inscrito. Não há inscritos. Palavra livre. Encerrada a discussão, em votação.
Solicito, portanto, ao primeiro secretário que proceda o chamado nominal dos vereadores para a proclamação do voto. Ailton Nantes. Voto sim. Mauri Cardoso. Vereadora Mauri, sim. Daniele Ziober. Sim. Eduardo Tominaga. Sim. Emanuel Gomes. Estevão da Zona Sul. Sim. Felipe Prochet, sim. Guilherme Bernardo, sim. Jairo Tamura. Sim. José Roque Neto. Sim. João Martins. João Martins, vota sim. Júnior Santos Rosa. Júnior vota sim. Madureira. Madureira vota sim. Mário Takahashi. Voto sim. Pastor Gerson. Sim. Professor Rony. Sim. Péricles Deliberador. Sim. Roberto Fu. Sim. Wilson Bittencourt. Voto sim. Emanuel Gomes. Voto sim. Todos os votos sim, senhor presidente. Com 19 votos favoráveis, aprovado a Secretaria para Providências. Senhores vereadores, estamos aguardando a inserção das matérias com pedido de urgência no painel eletrônico e a liberação das mesmas matérias. Peço a complacência de Vossas Excelências por uns minutinhos, já estaremos retornando com a deliberação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias com um pedido de urgência. Pedido de informação. Está com o áudio aberto? Estou sem a câmera. Espera aí, presidente. Pedido de informação número 108/2020. Autoria, vereador João Martins. Destinatário, prefeito do município. Súmula. Requer ao prefeito do município que encaminhe a esta casa os documentos e as informações que especifica sobre a atual situação do esgotamento sanitário da cidade de Londrina. Justificativa: moradores reclamam de fossas cheias e que não têm condições de pagar pelo serviço, e outros que não conseguem mais perfurar fossas em seus quintais. Sem mais, senhor presidente. Justificada a urgência, em votação a urgência por meio do painel eletrônico. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores para a proclamação do voto. Ailton Nantes. Voto sim. Mauri Cardoso. Vereadora Mauri, sim. Daniele Ziober. Daniele Ziober, sim. Eduardo Tominaga. Sim. Emanuel Gomes. Voto sim.
Estevão da Zona Sul. Voto sim. Felipe Prochet, sim. Guilherme Bellinati. Sim. Jairo Tamura. Sim. José Roque Neto. Sim. João Martins. João Martins vota sim. Júnior Santos Rosa. Júnior vota sim. Madureira. Madureira vota sim. Mário Takahashi. Voto sim. Pastor Gerson Araújo. Gerson Araújo vota sim. Professor Rony. Voto sim. Péricles Deliberador. Voto sim. Roberto Fu. Sim. Wilson Bittencourt. Voto sim. Todos votos sim, senhor presidente. Com 19 votos favoráveis, aprovada a urgência. Em discussão, o pedido de informação. Palavra livre. Encerrada a discussão, em votação, o pedido de informação. Solicito ao primeiro secretário que, uma vez mais, proceda a chamada nominal dos vereadores para a proclamação do voto. Tonantes. Voto sim. Mauri Cardoso. Vereadora Mauri, sim. Daniele Ziober. Sim. Eduardo Tominaga. Sim. Emanuel Gomes. Voto sim. Estevão da Zona Sul. Voto sim. Felipe Prochet, sim. Guilherme Bellinati. Sim. Jairo Tamura. Sim. José Roque Neto. Sim. João Martins. João Martins vota sim. Júnior Santos Rosa. Júnior vota sim. Madureira. Madureira vota sim. Mário Takahashi. Voto sim. Pastor Gerson Araújo. Sim. Professor Rony. Sim. Péricles Deliberador. Sim. Roberto Fu. Sim. E Wilson Bittencourt. Sim. Todos votos sim, senhor presidente. Com 19 votos favoráveis, aprovado a Secretaria para Providências. Solicito à segunda secretária informar se há inscritos para o uso da palavra nos termos do artigo 115, inciso 3º do Regimento Interno. Não há inscritos. Palavra livre. Peça a palavra, senhor presidente. Artigo 115, vereador. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Fu. Senhor presidente, eu solicito que faça a retirada da indicação para a FAMOL do parecer prévio do projeto 72/2020, pelo fato que a FAMOL já não está mais em funcionamento na cidade de Londrina. Então, segundo fomos informados, que teríamos que usar a palavra no artigo 115 para pedir a retirada. Pode repetir o número do requerimento, por gentileza, vereador? É do projeto 72, senhor Do presidente. projeto 72, né? Sim. E foi um encaminhamento para a FAMOL, o qual deverá ser retirado. Tá, o senhor está formalizando esse pedido, né? Sim. Ok, obrigado, vereador. Muito obrigado. Palavra livre, no artigo 115.
Passamos a despachar. Voto de pesar número 203 de 2020, de autoria do vereador Mauri Cardoso, pelo falecimento de Regina Maria dos Santos Figueiredo. Voto de pesar número 204 de 2020, de autoria do vereador Mauri Cardoso, pelo falecimento de Elizabeth Gomes dos Santos. Voto de pesar número 205 de 2020, de autoria do vereador Ailton Nantes, pelo falecimento de Manuel Vitor Lemos. Voto de pesar número 206 de 2020, de autoria do vereador Eduardo Tominaga, pelo falecimento de Luiz da Silveira. Voto de pesar número 207 de 2020, de autoria do vereador Jairo Tamura, pelo falecimento de Ideme Kurihara. Voto de pesar número 208 de 2020, de autoria do vereador Ailton Nantes, pelo falecimento de Inês Castorina do Bonfim. Essa presidência defere. Paulinho, só por você. O secretário informar se há inscritos no grande expediente. Sim, presidente. Vereador Wilson Bittencourt. Com a palavra, vereador Wilson Bittencourt. Senhor presidente, eu peço a palavra para cedê-la ao vereador Roberto Fu. Por sessão de palavra, vereador Roberto Fu. Primeiramente, muito obrigado, vereador Wilson Bittencourt, pela sessão do tempo de Vossa Excelência a este vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora vereadora Daniela Ziober. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde àqueles que trabalham nesta sessão e a todos que nos assistem pelo sistema online. Senhor presidente e demais vereadores, algumas sessões atrás, esse vereador fez um comentário com uma poda irregular que vem acontecendo na cidade de Londrina em relação um serviço da Copel. Pare essa foto, por favor. Entre dezenas de fotos que nós mostramos essa foto. Isso pode em Londrina, deixando a árvore fraca, isso pode em Londrina. E aí, mostrei o que não pode, que é fazer aquelas podas, que cada um chama de uma forma, mas que não enfraquece a árvore, deixa a árvore bonita, faz uma adequação nas árvores. E nós estamos tentando adequar essa poda através de um projeto de lei, o qual recebeu o parecer contrário de todos. E o projeto está parado na Câmara Municipal, como tantos e tantos outros. Mas, mesmo depois dessa apresentação, o vereador Roberto Fu tem reclamado, tem falado, tem pedido, tem implorado, clamado, não para mim, em nome de uma população que não tem condições de pagar 600, 700, 800. Uma árvore dessa, eu digo sem medo de errar, que qualquer lenhador cobra em torno de R$ 1.500 para retirar essa árvore, por ser uma árvore grande, uma árvore pesada, e está entre a rede elétrica. Principalmente esse poste alto que mostra nessa foto, passa alta tensão lá em cima e a baixa tensão um pouco mais abaixo. Mas essa árvore, senhor presidente, que foi mostrada sessões atrás, caiu. Ela caiu ontem. E, graças a Deus, olha essa foto, a quantidade de carros que estavam passando. Mas Deus é tão bom, Deus é misericordioso, que não estava passando um carro sequer. Porque imagina se tivesse passando um carro com uma família. Ou mesmo um carro com apenas o motorista. Eu não tenho noção do peso dessa árvore, mas ela arrebentou poste, ela quebrou padrão, o padrão hoje
custa em torno de R$ 1.200 para se fazer, e está lá, ou melhor, estava, né? Porque uma empresa foi lá retirar essa árvore do meio da rua, que era tão grande. Olha o que ela fez com os fios. Ela destruiu um transformador. Tem uma reportagem que passou na RIC TV, nós não vamos apresentar, porque eu quero tentar falar um outro assunto ainda hoje, mas olha a situação que vem acontecendo na cidade de Londrina. E aquela árvore lá da Lourenço Antônio da Veiga, de uma família pobre, uma criancinha de 4 anos, até agora não deram resposta. O que eu estou sabendo, porque ligaram para mim da SEMA, que agora e a partir de agora, o vereador não vai poder mais fazer requerimento solicitando poda ou erradicação de árvore. Pessoal da SEMA, com todo respeito, com todo o carinho que eu sempre tive por vocês, e vocês sabem disso, porque já fizemos trabalho juntos, já trabalhamos uma época na cidade com os meus equipamentos, com as minhas ferramentas. E vocês sabem o quanto eu gosto de vocês. Só um pouquinho, vereador, o tempo esgotado. Próximo inscrito. Vereador Roberto Fu. Com a palavra, vereador Roberto Fu. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando, não vai dar tempo de falar do outro assunto, que é um assunto grave. Liberaram um idoso de 78 anos de um hospital com febre, e agora o homem está internado entre a vida e a morte no HU, ainda passou para a esposa. Covid-19, vou falar sobre esse assunto. Irresponsabilidade desse hospital. Deixa para a próxima. Pois então, senhor presidente, como eu estava dizendo, a SEMA me ligou, ou melhor, eu liguei na SEMA, para ver o que está acontecendo, porque eu tenho uma gravação estranha, estranhíssima, estou preparando ela para mostrar, que parece com aquela outra lá de 2007, que esse vereador tem rejeição aqui. Pede no nome de outro. Eu vou lembrar uma coisinha aqui, senhor presidente, que não é vergonha eu falar isso. E mesmo nesse ano agora, mesmo nesse mandato de 2016 a 2020, eu cheguei a pedir coisa para outro vereador. E tem uma que eu estou vendo aí agora. Ó. Sabe por quê? Porque quem pediu para mim não merece o que estão fazendo comigo. E pedi para outro vereador e resolveu. Que barbaridade, né? Mas ligando na SEMA, a senhora Adelaide me disse que era para pedir para a moradora da casa ir fazer, porque vereador não ia poder mais fazer solicitação de erradicação, de fiscalização e de poda de árvore. Eu quero ver onde que está essa lei. Porque o vereador, pelo que eu sei, e uma das suas atribuições principais é fiscalizar, elaborar projeto e fiscalizar no geral. Agora, meu Deus do céu, como que qualquer um dos 19 vereadores, estou falando aqui em nome dos 19 vereadores da Câmara Municipal da cidade de Londrina, vai passar em frente uma árvore como essa que eu vi, pedi, e na reportagem a senhora fala que tem 6 pedidos de erradicação e qualquer um dos 19 vereadores não vão se atentar pelo perigo que ela coloca em risco a vida das pessoas e não vai fazer uma solicitação para que eles façam uma fiscalização para possível erradicação e um novo plantio de árvore. Então, SEMA, nós vamos brigar muito, hein? Nós vamos brigar muito, porque todas as vezes que eu ver uma árvore na cidade de Londrina que coloca em risco a vida de uma pessoa, que coloca o risco da vida de uma criança de 4 anos, como essa árvore da rua Lourenço Antônio da Veiga está colocando, eu vou fazer a solicitação para que os técnicos vão ao local verificar a possibilidade de ser erradicada. Nunca erradiquei uma árvore sem autorização. E não foram poucas.
E não foram poucas. Posso dizer que foram centenas e centenas, e fiz muito plantio também. Mas vir falar que não vai aceitar requerimento de vereador solicitando para que a SEMA faça uma fiscalização em determinada árvore, porque coloca em risco a vida das pessoas, isso para mim é uma piada. E se tem um decreto, se tiver um decreto dizendo isso, nós vamos fazer um projeto de lei derrubando esse decreto. Porque projeto de lei sobrepõe o decreto. Eu não sei se tem, mas se tiver, nós vamos fazer isso. Porque não é possível qualquer um dos 19 vereadores ver uma árvore de 12, 15, 16 metros de altura, colocando em risco a vida das pessoas, não vão poder pedir para que a SEMA vá fazer uma vistoria no local. E tem mais. Me desculpem as pessoas da SEMA que ainda gostam de mim, que a gente tem uma amizade, e que não queria que aprovasse um projeto para que técnicos particulares pudessem fazer o levantamento de uma árvore, fazer a perícia de uma árvore. Nós vamos solicitar esse projeto de volta. Por quê? Uma vez chegaram a falar que era 15 dias para fazer um laudo. Depois falaram que é um mês. E tem árvore aí, senhor presidente, que já tem 3 meses que esse vereador pediu e até agora não foram lá. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Então, nós vamos verificar tudo isso, senhor presidente. Acabou meu tempo. Estou encerrando, um pouco estressado, porque se tivesse passando os carros que passou o dia que eu fui lá fotografar essa árvore, eu tenho certeza que alguns vereadores estariam fazendo aquele documento que faz lá de pesar para a família que morre. Muito obrigado, senhor presidente e demais vereadores. Que Deus abençoe o povo da nossa cidade. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereador Eduardo Tominaga. A palavra é vereador Eduardo Tominaga. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Daniele. Boa tarde a todos os vereadores, a todos os assessores, né, os membros do executivo que nos acompanham durante essa sessão. Cumprimentar também todos os que nos acompanham, né, pelo canal de YouTube, pelo Facebook. Senhor presidente, peço a palavra, obviamente, para tratar de um assunto de extrema relevância, né, para a nossa cidade hoje, que foi justamente a venda da Sercontel. Nesse primeiro momento, né, a gente tem as informações que foram repassadas através aí da própria imprensa, né, o sucesso e inclusive com um ágio de 900% das ações, e que de uma certa forma trará um grande alívio aí, né, para a nossa cidade, inclusive para a prefeitura, que, segundo informação também, a gente, né, terá aí uma sobra, vamos dizer assim, para a prefeitura. Mas a gente estará dando continuidade, inclusive, no acompanhamento, né, de todo esse processo agora, que não se finda no momento da venda, do leilão, mas tem uma continuidade, inclusive, né, na sequência, para validação, inclusive, de todo esse processo. É um momento realmente bastante importante. Não sabemos exatamente quais serão, né, os próximos passos que essa empresa, né, que comprou dará. Vimos também que ela não tem atuação no ramo de telefonia, mas a gente entende, sim, que fizemos aqui pelo Legislativo um excelente trabalho, né, todos os vereadores aí que participaram, inclusive fui presidente da comissão especial, né, de acompanhamento do processo de caducidade, juntamente com o vereador Felipe Prochet, o vereador Jamil Janene, à época, e fizemos exatamente para conseguir, né, ter mais informações, que no momento a gente não tinha, de fato, facilidade de obter informações. Conseguimos trazer aí o presidente da Copel Telecom, né, o senhor Wendel, trouxemos aí o superintendente da Anatel Baigorre, que através de uma audiência, uma reunião pública, pôde nos esclarecer várias dúvidas juntamente com os membros do executivo que estavam à frente ali desse processo aí de desestatização. Foi importantíssimo também o trabalho da Câmara de Vereadores nas aprovações das leis, né, que autorizaram o Executivo Municipal a realizar esse leilão. Então, vamos dizer assim, né,
pelo Legislativo, missão cumprida. Sabemos ainda das dificuldades, né, até mesmo porque ainda a empresa não vai operar de imediato. Sabemos das dificuldades econômico-financeiras, né, que a Sercontel enfrenta e que vinha se agravando aí nos últimos meses, né, natural por conta aí do mercado, né, que é muito agressivo, e uma das falas, né, minha em todos os momentos é que realmente o modelo de gestão, né, político da própria Sercontel aí não é compatível com o que o mercado preconiza. Então, como cidadão londrinense, fico feliz, né, pelo desfecho. É óbvio que a gente ainda carece de algumas informações e a gente, né, estará acompanhando como papel fundamental nosso, que é de fazer a fiscalização, né, da prefeitura, do executivo, obviamente da Sercontel ainda, mas de pronto a gente se sente realmente bastante feliz pelo trabalho que foi realizado aí pela comissão, né, que trouxe aí com certeza muitas informações aí para a segurança dos demais vereadores e inclusive para a população relacionadas à Sercontel. Esperamos que tenha realmente um desfecho favorável, inclusive em relação aos próprios funcionários, uma vez que a empresa não é da área de telefonia, mas infelizmente a gente não tem como garantir, mas fica somente realmente esse apelo para que a gente consiga, além de manter a Sercontel aqui em Londrina, a gente consiga também manter boa parte dos empregos que ali são ofertados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito no grande expediente. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, a vereadora Daniela Zioba. Vou cedê-la ao vereador Amaury Cardoso. Pode me escrever, vereadora? Presidente. Por sessão de palavra, a vereadora Amaury Cardoso. Senhor presidente, gostaria que meu tempo ficasse corrido, o meu e o dela, por favor. E agradecer a vereadora Dani pela cessão do tempo. Presidente, o tema que me traz hoje é um tema que eu acredito que outros vereadores também devem ter acompanhado, mas eu tive a infelicidade de ouvir uma live do ex-prefeito Barbosa Neto, recentemente, em que ele estava muito raivoso, muito furioso, né? Falava de perdão, mas ao mesmo tempo dizia que eram os vereadores que votaram para aquela sala para arder no fogo do inferno, né? Então, um jeito de lidar com a situação e mentindo descaradamente, sabe? Eu gostaria de lembrar a esse ex-prefeito cassado, que agora está se lançando aí como candidato, que esse vereador aqui, eu fui no meu processo, o processo que eu participei, foi como testemunha. Prefeito, ex-prefeito, cassado, dizer para você, eu, vereador Amaury Cardoso, cheguei em março de 2012. Eu era suplente de vereador. Eu assumi. Quando eu cheguei nessa casa, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustado com o que eu via. Eu acompanhei, né, de longe, mas depois eu ficava perguntando por que a Comissão Especial da Guarda Municipal não prosperou. Por que a Comissão de Inquérito sobre a parceria na área de saúde, né, com as OCIPs não prosperaram? Por que a Comissão Especial da Educação não prosperou? E naquela época tinha chegado para nós a Comissão Centronic. Eu cheguei, já estava instalada a Comissão Centronic, né, dos guardas, né, que estariam prestando serviço particular para o então prefeito. E eu comecei a acompanhar umas coisas, né? Tinha a lei da muralha, tinha a lei da Unopar. A lei da muralha tinha sido retirada pelo autor, mas antes, um pouquinho, havia dinheiro para o vereador que votasse contra essa lei. E havia dinheiro também para quem votasse para a lei da Unopar.
E eu fiquei observando tudo aquilo, senhores. E a nós que estamos vivendo nessa legislatura, diferente daquilo que foi no passado, vereadores aqui dentro articulando, oferecendo dinheiro e às vezes até falava assim, olha, senhores, pensa, vai ser campanha, a campanha se gasta muito. Eu, vereador Amaury Cardoso, estava chegando na Câmara. Eu entrei em 2012. Eu fiz a denúncia em julho. Então, veja só, esses meses que eu fiquei ali, eu fiquei observando que bagunça que era aquilo. Um prefeito que manda uma lei para perdoar 70 milhões de uma empresa em Londrina. Imagine vocês, 70 milhões ele queria perdoar. E tinha alguém que estava ali manipulando para que votasse a favor. Quem votasse tinha dinheiro, e era dinheiro para a campanha. Então, quando eu denunciei lá para o Cláudio Esteves, para o doutor Alan Flori, para o doutor Jorge, eu denunciei porque eu estava investigando a própria Câmara de Vereadores. Eu denunciei a própria Câmara, os próprios vereadores que estavam envolvidos. Só é ir lá e pegar o processo. Mas eu levei uma denúncia, presidente, para concluir. Eu levei uma denúncia da tentativa da compra do meu voto. Prefeito, ex-prefeito, o senhor precisa lembrar de uma coisa. Eu estava investigando um processo. O senhor falou que eu fiz armadilha. O senhor falou que eu lancei isca. Era o meu trabalho. E só cai em armadilha de lobo. Tá me entendendo? Eu não tenho nenhuma dúvida que as outras comissões processantes que não foram abertas, alguém recebeu alguma coisa porque me ofereceram de graça, foi graciosamente me oferecer aquilo. E o vereador recém-chegado. Eu estava na escola, lá no União da Vitória, tinha acabado de chegar e percebi a bagunça que estava aqui dentro dessa casa. Uma vergonha. Pois a minha atitude foi de denunciar o mal feito. Eu não aceitei dinheiro. Era quase 100 mil reais pelo meu voto. Mas se pensasse que era mais 50 para a lei da muralha, mas se pensasse que era mais 50 para a lei da Unopar, 200 mil reais estava em jogo ali. Quando eu fui lá, conversei com o doutor Alan Flori, quando eu conversei com o doutor Jorge, quando eu conversei com o Cláudio Esteves e os promotores, quando eu cheguei com a denúncia, todos saíram das salas para vir acompanhar o que estava acontecendo, o que eu queria falar. De imediato, a lei da muralha, quando eu denunciei, voltou. O vereador autor trouxe de volta a lei da muralha e foi votada e foi aprovada. Acabou com a história de dinheiro para quem votasse contra. Todo mundo resolveu votar. Derrubamos a muralha. A lei da Unopar, o prefeito, quando viu a denúncia, retirou em definitivo. Imaginem vocês o que estava acontecendo nessa cidade. Um prefeito que se dizia preocupado com a cidade, perdoando 70 milhões para a Unopar. Naquela época, a Unopar tinha acabado de vender a Unopar por 3 bilhões. 3 bilhões. Venderam a Unopar. Só que a Unopar, a dívida que tinha com a prefeitura não foi vendida. A dívida era para o Lafranc, a família Lafranc, pagar. Só que o que ele fez? Negociou com o seu prefeito para mandar uma lei para essa casa para perdoar. Provavelmente, o dinheiro não ia ficar só para ele, né? Alguém ia levar uma grana. Se desse 10 milhões, imagina, 70 milhões. E foi com esses 70 milhões, e depois que nós caçamos o prefeito, o vereador que assumiu, que era o então vereador aqui, era o presidente da casa, recebeu esses 70 milhões. Os 70 milhões entraram na conta da prefeitura definitivamente.
E foi esse dinheiro que permitiu que o prefeito Alexandre Quiref começasse a administração dele de uma forma melhor. Senhores, eu estou falando de fatos históricos. E não me venha jogar lama na minha história. Eu não acredito que eu tenha me colocando em risco a minha vida naquela época. Eu fui várias vezes embora, escoltado pela polícia, porque estavam tentando me matar. Agora esse cara vem dizer que eu menti. Eu não menti. Foi real. O dinheiro que foi preso está lá. É prova até hoje. Então, senhores, eu tenho trabalhado duramente para fazer o melhor para a cidade. Não vou admitir que venham jogar lama na minha história. Continuarei firme, continuarei procurando fazer o melhor possível. E Londrina hoje é muito melhor do que naquela época. E mais, naquela época não tinha o Sérgio Moro. Naquela época não tinha o Sérgio Moro, que deu esse exemplo. Eu precedi o Sérgio Moro. Eu fiz o trabalho antes da Lava Jato, não aceitei dinheiro e denunciei os corruptos. Vereador Mori, tempo esgotado. Obrigado. Só para esclarecimento, o vereador Amauri fez o uso de 2 tempos, sendo um cedido pela vereadora Daniela Ziobre e outro que ele havia pedido para o seu próprio tempo. Próximo inscrito. Vereador José Roque Neto. Com a palavra, vereador José Roque Neto. Boa tarde, senhor presidente, demais pares e nossos assessores, funcionários e pessoas que estão participando conosco deste meio virtual da nossa sessão. É importante esses debates todos que nós ouvimos, né? Esse desabafo é muito bom. Vereadora Amauri, parabéns pela sua fala. Vereador Roberto Fu também, né? Pela sua fala. Deus abençoe a todos quando tem essa sabedoria para se poder falar. Mas, senhor presidente, eu gostaria de trazer aqui um tema que foi nacional e foi tema mundial no dia de ontem. Primeiro, a França aprovou a questão do aborto, né? A lei do aborto, que naquele país que já não tem tantas crianças, enfim, foi se aprovado, daí eles recorrem a países de terceiro mundo para buscar as crianças para levar para o seu país, né? Fazendo coisas ao contrário, né? Enfim, aprovando a lei do aborto. E ontem, esses dias todos, vemos aí a menina de 10 anos, que já há 4 anos já vinha sofrendo pelo tio. O tio foi preso hoje, enfim, estava grávida e enfim, passou pelas nossas leis do país e ela passou pelo aborto já bem adiantado da criança. Imagine na nossa cabeça uma criança de 10 anos gerando uma vida. E isso nós temos ainda mais com essa pandemia, deve ter crescido muito mais essa questão. Semanas atrás, uma amiga minha falou que uma filha lá em Florianópolis, que nem mora em favela, nada, também, 11 anos, ficou grávida pelo pai. Onde já se viu isso? Realmente nós estamos vivendo nos fins dos tempos, né? Embora talvez de primeiro isso tudo era velado, onde se colocava nas casas de freiras e orfanato as crianças que eram tidas, né, por questões extraconjugais. Agora há pouco vi que uma senhora que estava tendo um caso extraconjugal teve um bebê de 34, 35 semanas, colocou-se numa bolsa e levou dentro de um banheiro e jogou dentro de um recipiente de lixo a menina morta, porque era amante de uma outra pessoa. Então, nós estamos vivendo assim numa desvalorização da vida muito grande. As pessoas não estão valorizando mais a vida de ninguém, né? Ou desde quando nasce até no momento quando está na velhice, como o vereador Roberto Fu acabou de denunciar, e como eu também já falei na semana passada, de 2 senhores que teve dificuldade de serem internados aqui na nossa cidade. Então, vivemos uma discrepância muito grande em relação ao dom da vida, quando se joga fogo no índio, quando se joga fogo no mendigo, e são pessoas tremendamente esclarecidas. Engraçado que a lei do aborto muitas vezes foi criada por pessoas que já estão aí, que já viveram. Mas e estamos vivendo numa época também de suicídio muito grande, né? Enfim, fica sendo velada essas coisas, mas estamos vivendo numa pandemia contra a vida humana. Não vale quase nada ou nada, infelizmente.
Então, eu agradeço esse espaço que nós temos na Câmara para poder denunciarmos e que nós elevamos a Deus as nossas orações aos santos inocentes, né, que poderiam vir a este mundo e, de repente, são violados no seu direito de viver. Se não quisesse ter filhos, não tivesse relação, enfim, nós temos aí a nossa vereadora que tanto zela pelos animais, que até os animais são amados, são queridos, quando são jogados fora, enfim, que são recolhidos com muito carinho para serem criados e amados. Então, este é meu questionamento de hoje, senhor presidente, e vivamos a vida em abundância, e abundância que vem de Deus. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Eu peço a palavra, senhor presidente, se não houver ninguém inscrito. Eu acho que há, vereador, só um minutinho. Eu aguardo sem nenhum problema. Vereador Ailton Nantes. Opa! Daniel, obrigado, vereador Daniel Ziobro. Eu jamais passaria na frente desse cidadão, gente. Que isso? Imagina, vereador, eu peço a palavra para cedê-la ao vereador Eduardo Tominaga. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rony. Vamos na sequência. Eu vou falar rapidinho, depois Vossa Excelência pode fazer, obviamente, o uso da palavra, inclusive utilizando o meu tempo aí, viu? Senhor presidente, só para dar continuidade na minha fala aqui a respeito da questão do Sercontel, e eu acabei até esquecendo de falar pela falta de tempo, que nós estaremos aí, inclusive, acredito que com a conivência de Vossas Excelências aí, solicitar a presença, né, faremos um requerimento para solicitar a presença do presidente Cláudio Tedeschi e do secretário Juarez Tridapalli para poder trazer aqui as informações para o Legislativo Municipal, uma vez que nós participamos ativamente aí, né, de todo esse processo. Então, creio que os vereadores ficarão muito felizes em receber as informações, né, em primeira mão e informações, talvez, inclusive, fazendo questionamentos aí para que eles, né, possam esclarecer possíveis dúvidas agora na sequência dos trabalhos. Presidente, a minha fala seria essa, só queria parabenizar aí a fala dos vereadores Amaury Cardoso, do vereador José Roque Neto, que trouxeram temáticas super importantes aqui, com falas realmente bastante consistentes e coerentes em relação ao que acontece no dia a dia da nossa cidade. Também foram fatos históricos aí, que com certeza hoje nós temos uma Câmara muito melhor, isso eu posso garantir, e que atos, né, vamos dizer assim, tão ruins, né, vereador Amaury, que aconteceram na história da nossa cidade, a gente, né, está livre aí desses momentos aí realmente bastante ruins. Obrigado também, vereador Fernando Madureira, que havia se inscrito ali, mas o presidente acabou se inscrevendo antes, tá bom? Obrigado, presidente. Então, faremos o requerimento, então, para convidar o secretário de governo, Juarez Tridapalli, e também o presidente da Sercontel, o senhor Cláudio Tedeschi. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Agora sim. Vereador Rony Alves. Com a palavra, vereador professor Rony. Obrigado, meu querido vereador, obrigado. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores que eu não tinha cumprimentado ainda. Mas a minha fala, eu ia usá-la no momento do pequeno expediente na Comissão de Direitos Humanos, mas como eu não tinha comentado com o vereador Guilherme Linati, tampouco com o vereador Felipe Prochet, que eu falaria sobre esse assunto, eu achei melhor deixar para o final e falar agora no período do grande expediente, que é o período que se fala sobre assuntos mais diversos possíveis. Mas eu não quero deixar de passar, como membro que sou da Comissão de Direitos Humanos, de citar o caso daquela menor de 10 anos, acho que todo mundo ouviu enfadonhamente e exaustivamente os comentários a respeito do que aconteceu com aquela garota. Mas eu quero destacar, principalmente aqui, o nome do doutor Antônio Moreira Fernandes, que é o juiz da Vara da Infância e Juventude de São Mateus, lá no Espírito Santo, que usando, primeiro, da Constituição Federal, usando das leis brasileiras que lhe assegurassem essa possibilidade, concedeu à família daquela guria que tinha sido estuprada por um tio e que acabou ficando grávida aos 10 anos de idade, e o doutor Antônio Moreira Fernandes permitiu que ela pudesse passar pelo abortamento. Também o doutor Olímpio Barbosa de Moraes Filho, que é o diretor do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, lá em Recife, que aqueceu com a ordem do juiz e aceitou receber aquela garota lá. Vereador Nantes e outros vereadores que estão na sala, me permitem citar principalmente o pastor Gerson Araújo,
eu sei que perpassa pelas nossas mentes, pelo nosso coração, pela nossa cabeça, uma série de senões em relação ao aborto. Mas, primeiro, as leis brasileiras, elas estabelecem algumas regras e algumas possibilidades para o aborto. Eu sei que a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, sou evangélico de uma igreja evangélica que também tem uma visão bem restrita em relação à questão de aborto. Mas, no caso dessa menina, eu, de verdade, senhor presidente, demais vereadores, eu quero aqui aplaudir essas duas pessoas e o médico que participou, eu não tenho o nome dele, mas o médico que participou dessa ação. Eu sei que é chocante, mas eu, na minha avaliação, esse juiz, ao dar ordem para que a família pudesse fazer usar esse instrumento permitido por lei, salvou 2 vidas. Dessa criança que sabe Deus como seria a vida dessa criança, esse bebê que nasceria, em que condições, em que situação, em quantas situações psicológicas envolvidas. A situação dessa garota de 10 anos também, mãe aos 10 anos. Nesse momento, eu acho que vale sempre aquele exercício de colocar-se no lugar do outro. Vale sempre a pena colocar no lugar do próximo. Vale sempre a pena fazer o sacrifício que Jesus fez, de se colocar sempre no lugar da outra pessoa. Aquele movimento na frente daquela clínica, aquele movimento impedindo, inclusive, o diretor de entrar naquele lugar, inclusive ele dando uma entrevista dizendo da situação vexatória que foi e depois sendo chamado de assassino, de cúmplice de assassinato. Não, eu não vejo dessa forma. Como cristão, evangélico, membro da Cidade de Refúgio de Londrina, eu aplaudo a atitude desse médico e quero dizer que eu achei que ele foi corajoso. Aplaudo também a decisão do juiz que, de novo, baseado em leis que permitem, numa questão como essa, o aborto, para essa criança, ele agiu, na minha avaliação, de forma muito correta. É uma pena que, infelizmente, nós estamos vivendo num período em que as opiniões contrárias, elas às vezes vêm com muita falta de educação, com muita falta de tato, com muita falta de colocar-se no lugar do outro, de empatia. É uma pena que, infelizmente, a gente abandonou o bom senso e simplesmente vale a condenação a qualquer custo. Graças a Deus que Jesus não fez isso com aquela mulher samaritana lá na beira do poço. Ainda bem que Jesus não fez isso com Zaqueu, o publicano. Ainda bem que Jesus não fez isso com a mulher de fluxo de sangue. Ainda bem que Jesus não fez isso comigo, senão eu também estaria condenado. Por isso eu também não condeno o juiz, não condeno aquele médico, muito menos condenaria essa garota a carregar nos braços, ela uma criança, um outro bebezinho como se fosse uma boneca. Parabéns ao juiz, parabéns ao doutor Olímpio Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Até o momento não há inscritos, presidente. Palavra livre no grande expediente. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mário Takahashi. Senhor presidente, faz tempo que eu não faço o uso da palavra nesta casa, até porque eu sou uma pessoa de falar pouco, mas as falas de hoje me chamaram muita atenção. Foram falas efusivas, foram falas vívidas, cheias de razão, mas a fala do vereador Rony me tocou em um ponto, em um aspecto que me fez pedir essa parte para poder me pronunciar. O vereador Rony, ele diz que nós devemos observar cada caso de uma forma muito particular. E nós vivemos hoje no mundo, e eu acho que o vereador Roque Neto disse, onde as pessoas não se importam muito com a vida, e quiçá dizer sobre a honra da outra pessoa. As pessoas discursam dizendo que jamais denigram minha imagem, jamais denigram minha honra, só que, por outro lado, elas fazem isso com a pessoa que pode lhe dar uma projeção política, no caso da nossa esfera política, sem que sequer tenha uma única prova. Então, nós realmente vivemos numa sociedade que está fadada ao fracasso caso continue assim. Faltam pessoas que tenham coragem de lutar pelo que é justo, de lutar pela justiça. E quando o vereador Rony fala que ele é veementemente contra a questão do aborto, e esse também é um posicionamento deste vereador que vos fala, mas ele faz um ponto de reflexão. Só sabe o peso da injustiça
quem está sobre a sua, digamos assim, o seu peso, a sua mão. As outras pessoas não conhecem o peso de uma injustiça. É a mesma coisa de quando a pessoa vai no médico, né, e a pessoa está ali esperando para ser atendida e ela diz, aliás, o atendente diz, qual é a sua dor? Mas por mais que a dor daquela pessoa, comparando as das demais que estão naquela sala, possa ser no menor grau, para ela, aquela é a maior dor do mundo. E as pessoas, por ser numa rotina muito dinâmica hoje, um mundo muito individualista, de pessoas que se formam em manchetes, né, pessoas que leem parcamente, e às vezes, quando leem parcamente, não entendem aquilo que leem, já se acham doutores em dizer aquilo que, porventura, possam achar que entenderam. São pessoas que ouvem, mas não escutam. São pessoas que falam uma coisa que não fazem. Essa é a sociedade política que nós vivemos. Então, nós temos que prestar muita atenção naquilo que falamos, porque, em alguns casos, e graças a Deus não são em todos os casos, as ações são totalmente contrárias aos atos praticados por algumas pessoas. Eu quero só citar uma parte aqui, um ponto de vista. Até hoje eu não falei sobre a questão do meu processo, nem publicamente, nem na Câmara, porque eu quis esperar que a fase de instrução processual terminasse, para não dar margem para que as pessoas que estão mentindo ao meu respeito pudessem mudar as suas histórias. Se alguém pudesse ceder o seu tempo para mim, eu gostaria de fazer essa narrativa antes de findar. Prazer em ceder meu tempo para você, Gerson. Obrigado, professor Gerson Araújo. Então, bom, eu vou encerrar minha fala, que faltam 7 segundos, aí eu pego a fala do vereador pastor Gerson Araújo. Obrigado. Sessão de palavra, vereador Mário Takahashi. Obrigado, vereador pastor Gerson Araújo. Então, eu quero citar um só fato. E se tiver algum parlamentar aqui nesta casa que não estiver preguiça de ler, pode pesquisar o restante dos fatos. Mas eu vou narrar um. Este vereador aqui foi denunciado por 4 fatos. Um desses fatos, a pessoa que faz a denúncia, ela diz que tem uma gravação onde empresários dariam ou deram dinheiros e terrenos para o vereador Mário Takahashi. Na frente do juiz, foi perguntado a ele, cadê a gravação? E ele disse, eu entreguei para o Ministério Público. Então ele foi indagado. E por que a gravação não está no processo? Ele não soube responder. Ele não teve resposta. E aí ele foi indagado por que ele mudou a versão do depoimento dele no Ministério Público por várias vezes. Ele também não soube explicar. E aí, então, ele foi indagado qual era o conteúdo dessa gravação. Então, o que estava contido naquela gravação? O que os empresários falaram? Eles deram dinheiro, prometeram dinheiro, ou o Mário Takahashi pediu dinheiro para ele naquela gravação? Ele disse, não, naquela gravação não tinha nada para o vereador Mário Takahashi. E eu estou denunciado nesse fato. Então, eu não quero dizer que foi uma falta de capacidade ou uma falta de zelo. Eu quero dizer que apenas as pessoas que me julgaram na Câmara Municipal de Londrina, e principalmente aquelas pessoas que redigiram um relatório ao meu respeito, que discorreram sobre 43 anos da minha vida em parcas páginas de palavras mal escritas, sem sequer ter se atentado a fatos legais e probatórios, eles apenas não tinham experiência para tanto. Quem somos nós para julgar as pessoas? Não é verdade? Então, eu quero deixar aqui registrado essa minha fala, e a partir de hoje, eu tomei uma decisão na minha vida de enfrentar algumas coisas que antigamente eu deixaria para trás, eu deixaria passar. Mas eu quero me atentar ao fato do Barbosa Neto, que foi mencionado aqui, e eu vi o vídeo. Eu fiz questão de assistir o vídeo por completo. Ele foi absolvido em todas as instâncias, em todas elas. Eu não participei do processo da cassação dele. Eu não tenho autoridade para dizer se aquela votação foi correta ou não. Apenas as pessoas que participaram,
E quem sou eu para julgar quem votou pelo sim ou pelo não? Porque quem está no ato de decisão, ele faz aquilo baseado nas informações que o tem. No entanto, ele sentiu o peso de uma injustiça. Então, muitas vezes, a fala dele com raiva, eu entendo. Eu entendo porque eu sei quanto pesa uma injustiça, né? Se ele estaria correto em outros casos que foram citados ou não, eu não devo julgá-lo, porque eu não participei, eu não vivenciei aquela história. Mas eu entendo a indignação dele quando ele se retrata ao fato de sua cassação. Aqui nesta casa, eu quase fui cassado por um ato que eu não pratiquei, por um processo que sequer indicou uma única prova, por um processo que sequer trouxe no seu relatório sequer um indício de prova. Isso, para mim, demonstra a falta de preparo e de conhecimento das pessoas que formaram aquela comissão processante e escreveram, e ousaram escrever sobre a minha história de vida, sobre meus 43 anos na cidade de Londrina, como profissional, com uma reputação ilibadíssima, como pai de família e como cidadão londrinense. Então, antes de discursarmos em relação a este ou aquele, de dizermos isto ou aquilo, vamos olhar para o nosso interior e olharmos o nosso passado e tentarmos identificar quais foram as nossas ações. Porque palavras o vento leva, mas as ações, elas ficam registradas na memória. Então, muito cuidado com o que disserem em relação a todas essas questões, porque a partir de então, eu vou começar a atuar de uma forma muito mais incisiva e muito mais veemente sobre certas questões, porque a cidade merece saber realmente o que acontece no parlamento da cidade de Londrina. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Até o momento não há inscritos, presidente. Palavra livre no grande expediente. Passamos a organizar a pauta da ordem do dia da próxima sessão, a ser realizada em 20 de agosto de 2020, a partir das 14 horas. Abertura de prazo para apresentação de emenda ao projeto número 207/2018. Segunda discussão do projeto de lei número 142/2019. Primeira discussão do projeto de lei número 116/2019. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos vereadores para registro de presença. Ailton Nantes. Presente. Amauri Cardoso. Vereadora Amauri, presente. Daniele Ziober. Daniele Ziober, presente. Eduardo Tominaga. Emanuel Gomes. Presente. Estevão da Zona Sul. Felipe Prochet, presente. Guilherme Bellinati. Jairo Tamura. Presente. João Martins. João Martins, presente. José Roque Neto. Presente. Júnior Santos Rosa. Tobinaga, presente. Presente, vereador Felipe. Vereador Júnior. Madureira. Madureira, presente. Mário Takahashi. Takahashi, presente. Pastor Gerson Araújo. Presente. Professor Rony. Presente. Éricles Deliberador. Presente. Roberto Fu. Presente. Wilson Bittencourt. Presente. Senhor presidente, só não responderam, mas o vereador Estevão está aí na tela
E o vereador Guilherme Bellinati, só o vereador Guilherme Bellinati que não está presente. Obrigado, vereador Felipe Rocher. Agradecemos aos vereadores e servidores que participaram dos trabalhos dessa tarde e aqueles que acompanharam a sessão e, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.